Vamos falar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 29. Esse capítulo é muito importante na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus Cristo, porque ele mostra muito claro sobre as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida e a maneira como Deus trata conosco. Por mais difícil que sejam as situações, mas nós temos alguém que está cuidando de nós, que é o nosso Pai. Então aqui o primeiro versículo ele fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que estão olhando para a nossa vida, vendo Cristo através de nós, né? Que muitas vezes a gente diz assim, aquele ali é um discípulo de Jesus. Tá, eu posso dizer isso de mim hoje? Posso olhar para a minha vida e dizer, as pessoas podem olhar para mim e dizer, ela tem Jesus na vida dela, porque ela vive para a vontade de Deus. Eu não vejo ela andando nos seus próprios prazeres, nas suas vontades, mas eu vejo ela tomando decisões por Cristo, para fazer o que é segundo a palavra de Deus, né? E aqui ele diz aqui, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então aqui, ó, o verbo aqui é livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa se livrar. Do que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então às vezes nós estamos atrapalhados na nossa vida, emaranhados, enrolados, cheio de coisas para resolver, sabe? Às vezes não chega a ser um pecado, mas são situações que nós não desatamos, não resolvemos, não decidimos santificar aquilo na nossa vida, né? Ou às vezes estamos em próprio pecado mesmo, né? São um pecado que estão nos envolvendo, que a gente sabe que tem que tomar uma decisão, que tem que sair daquilo, mas ficamos ali, né? Passando a mão no pecado, levando ele com a barriga, não tomando uma posição, né? E para que nós devemos nos livrar? Nós temos um alvo, para correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que possamos correr. Quem está livre, corre. Quem não está com peso, corre. Sabe? Por que a gente às vezes fica fraco, andando devagarzinho? Porque às vezes a gente pode estar doente, pode estar cheio de complicações. Então quem está livre, se nós nos livrarmos de tudo que nos atrapalha, do pecado, nós vamos correr, espiritualmente falando, né? Com os olhos fitos em Jesus. Correr para fazer a vontade de Deus. Um adendo aqui, vamos falar um pouco sobre o que é pecado. A palavra pecado significa desviar-se do alvo, desviar-se da vontade de Deus. Adão e Eva, quando pecaram lá no princípio, né, no início da criação de Deus, do mundo e do ser humano, Adão e Eva tinham uma ordem de Deus. Não coma daquela árvore, daquele fruto do bem e do mal, né, que traz o conhecimento do bem e do mal. Coma de todas as árvores que vocês quiserem comer, mas dessa não, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para que isso acontecesse, para que eles não colocassem a mão ali. Mas eles desobedeceram, comeram daquele fruto e tiveram sobre toda a humanidade uma consequência terrível da separação do homem de Deus. E graças a Deus por Cristo Jesus que ele veio fazer essa religação do homem com Deus. Então, através de Jesus, da obra dele na cruz, ele morreu e pagou o preço do nosso pecado com seu sangue na cruz para que nós tivéssemos hoje acesso a Deus. Então, olha que graça, que amor de vir um Deus, ele sendo Deus, abdicar da sua posição de Deus para vir a essa terra, morrer por nós, para nos dar o livramento do pecado. Para ver como para Deus também o pecado é muito sério, né? Se tu parar para ver, foi uma coisa bem pequena, foi só uma frutinha. Pensa, Eva pegando, digamos que seja uma maçã, né? Aquela frutinha lá, botando na boca, comendo, não parece uma coisa tão pequena, tão insignificante, e trouxe uma consequência tão grande para o ser humano, a ponto de toda a humanidade
Ele merece toda a nossa dedicação, nosso coração, a nossa vida, porque, inclusive, o único mandamento que ficou quando Jesus veio e revogou a velha lei, né, foi ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, sabe, de todo o coração nós devemos amar a Deus, né? De toda a nossa vontade, de todas as nossas forças, de todo o nosso empenho, né? Porque nosso alvo não é aqui, né? Nós vamos morrer, todos nós morremos um dia, vamos para o pó da terra. Só que quem tem fé sabe que essa vida não se resume só apenas a isso aqui. Nós somos seres espirituais, dentro de nós habita um espírito. E quando a gente cai no pó da terra, o corpo fica, mas o espírito vai para algum lugar. E vai para onde? Vai para o reino dos céus ou vai para o reino das trevas? Então, se vai para o reino dos céus, é porque eu aceitei Jesus, eu vivi segundo o seu propósito, e para mim ir para um reino, eu tenho que obedecer àquele rei, aquele senhor daquele reino. Eu não posso ir para lá achando que eu vou mandar naquele reino, entendeu? Eu tenho que entender o governo de Jesus sobre minha vida. Então, fazer a vontade de Deus é se deixar governar por Deus. Então, voltando aqui onde ele diz que pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Será que nós estamos, quando a gente está passando uma oposição, alguém, né, que está nos ofendendo, que está fazendo alguma coisa contra nós, ou a gente está passando uma circunstância difícil, será que a gente está olhando para Jesus, pensando bem e olhando para Jesus? Né? E será que olhando para Ele, por que cansa essas situações, né? Ele sabe que cansa e ele sabe que desanima. Por isso que ele diz aqui, olhe para Jesus e não se canse, e nem se desanime, mas perseverem nessa luta, né? E também no versículo 4 ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, às vezes, nessa circunstância difícil que a gente pode estar passando, a gente fica só olhando para o que os outros estão fazendo, porque o que a situação está causando e tal, mas a gente não olha se nós não estamos também pecando em alguma coisa, né? Porque às vezes quando a gente é ofendido, a gente quer revidar, a gente quando é ofendido, a gente guarda mágoa, tudo isso é pecado, né? Então, será que eu estou resistindo a esses pecados? Será que eu estou, né? Quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu entendi que eu tenho uma nova natureza, né? A velha natureza ficou para trás e eu tenho uma nova natureza, que é uma natureza espiritual, onde Deus governa. Então, qual que eu estou alimentando mais? A velha natureza, aquela velha pessoa que mandava e fazia tudo como queria, ou a nova natureza que obedece a Deus, que busca a sua palavra, que ora, que busca a igreja, que se sujeita a conselho, se sujeita ao toque da igreja, né? Então, nessa luta contra o pecado aí, é essa luta da carne e do espírito, sabe? Da velha natureza e a nova natureza. Entendendo isso, nós vamos poder entender que nós podemos resistir, porque a resistência é nossa, né? Deus já fez todo o processo de cruz, de salvação, ele já consumou na cruz. Então, o que cabe a nós agora é não vivemos mais no pecado. E isso cabe a nós. Não é ninguém que vai fazer por mim, nem Deus que vai fazer por mim. Ele vai me dar graça para mim passar por essas situações, mas eu tenho que tomar essa decisão, essa atitude de viver na santidade, viver dentro da vontade de Deus, entendendo que é na dependência dele, né? Esse povo, por mim mesmo, eu não consigo, mas se eu entregar diante do Senhor e obedecer aos seus mandamentos, a sua palavra, eu vou estar andando dentro da vontade do Senhor e livre do pecado, porque o domínio do pecado não habita mais naquele que realmente é governado por Jesus, né? A gente era dominado sim quando estava nas trevas, quando não tinha Cristo, mas agora eu só peco se eu decido pecar, se eu decido andar nesse pecado. Olha que graça tremenda que Deus nos deu, né? Graça é imerecido, a gente não merecia isso que Deus fez por nós, mas Ele fez por nós. Ele nos amou a ponto de derramar o seu próprio sangue para nos resgatar dessa velha maneira de viver, desse
ter se afastado, né, de Deus, ter se separado de Deus, e precisou que o seu filho viesse pagar o preço por essa decisão de desobedecer a Deus, de andar fora da vontade de Deus, né? Foi um desvio pequenininho, mas trouxe uma consequência tão grande, né? Podemos exemplificar o pecado assim também. Aqui eu não consigo desenhar, mas vamos pôr uma linha reta aqui, né? Essa é a vontade de Deus, esse é o caminho de Deus, são retos, né? E a gente está andando aqui, tranquilo, né? De repente, num momento da nossa vida, a gente toma uma decisãozinha que nos desvia, que sai da vontade de Deus. Aqui, nesse momento, e durante, às vezes, algum bom tempo, o desvio é pequeno. Mas se a gente parar para ver lá no final da vida, o desvio vai ser bem grande, né? A boca do funil aqui, ó, vai ser bem grande de onde a gente deveria estar e onde a gente foi parar. Claro que Deus é tão gracioso, né, que a gente pode se desviar aqui, mas ao mesmo tempo Ele vem, fala conosco, o irmão, a igreja nos exorta, a gente volta novamente para o caminho, a gente se arrepende, né, confessa, volta novamente para o caminho. E assim talvez várias vezes na vida a gente vai fazendo isso, né, até o dia que a gente se encontrar com Cristo, queira Deus que nós estejamos sempre nessa linha reta de andar nos seus caminhos, né. Então, indo agora para o texto, versículo 2, ele diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Se nós pararmos para ver aqui, Jesus, aquele momento que ele sabia que ele ia passar pela cruz. Quando ele veio, ele sabia que ele ia ter que pagar o preço do pecado. Mas, ao mesmo tempo, foi difícil para ele encarar isso. Se a gente parar para pensar, naquele momento que ele foi para o Getsemane e ele chorou sangue, ele chegou a chorar sangue, a Bíblia relata, e orou 3 vezes diante do Senhor, dizendo: Deus, se há outra forma de pagar pelo pecado do homem, para que ele volte para ti, Senhor, me livra desse cálice. Senhor, se há outra maneira, Senhor, de que o homem possa ser redimido, me livra desse cálice. Mas ele fez uma coisa que às vezes nós não fazemos na nossa vida. Às vezes a gente está passando por situações complicadas, por dificuldades no casamento, dificuldade com o filho, dificuldade no trabalho, dificuldade na igreja, e a gente não ora isso. A gente só ora assim: Deus, me livra dessa pessoa, me livra dessa situação, me isso, me aquilo e tal. Mas a gente não ora assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque na nossa cabecinha humana, a gente não consegue entender que a vontade de Deus pode ser diferente da nossa felicidade, pode ser diferente daquilo que a gente sonhou, das nossas idealizações de bênção na nossa vida, né? A gente pensa que bênção é só aquilo que a gente idealizou, né? Das coisas perfeitinhas, segundo o padrão do mundo, segundo as propagandas de margarina, né? Que parece que é tudo perfeito, né? Então não é assim, gente, né? A vida, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Jesus estava lá orando, ele falou: mas que não se faça a minha vontade, se faça a tua, Deus. E aí, pela alegria que lhe fora proposta, então, quando ele olhou para o propósito, que todos os homens que crescem no Evangelho, quisessem uma vida com Deus, iam ser salvos, iam orar com ele no paraíso, ele ia ter uma família de muitos irmãos semelhantes a ele, ele disse: não vale a pena, eu vou enfrentar a cruz, eu vou enfrentar os desprezos, a vergonha, eu vou enfrentar tudo que for necessário. A dor ele enfrentou, a humilhação, a provocação dos homens, dizendo que ele não era Deus, fazendo deboche dele, né? Foi um preço muito alto que ele pagou para que nós fôssemos sua família hoje, pudéssemos ter acesso ao reino de Deus na nossa vida hoje, onde Jesus reina, onde ele é o Senhor, o Kyrios, não apenas um salvador da nossa vida, mas aquele que governa sobre nós. É assim que nós nos entregamos a nossa vida a Jesus. É para ser o Senhor, não é para ser apenas o meu Salvador e eu continuo fazendo o que eu quero na minha vida. Não, é para que Ele governe, porque
Continuando aqui no verso 5, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus já lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Aqui nessa versão NVI, ela diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, às vezes a gente está passando algumas situações na nossa vida e a gente não consegue entender que as dificuldades são disciplinas do Senhor para nós. De alguma forma, aquela dificuldade está trabalhando na minha vida, está trabalhando no meu caráter, está trabalhando na minha fé, está me levando, me provocando a ter uma atitude de fé, me provocando a ter uma atitude de Cristo na minha vida, né? Ou não. Se eu não me deixar agir pelo Espírito, com certeza talvez aquela dificuldade possa até me levar a extravasar o que eu realmente estou deixando reinar na minha vida. Mas os seus filhos, os filhos de Deus, aquele que ele trata como filho, vão entender que tudo é uma disciplina do Senhor, tudo é uma forma de Deus agir nas nossas vidas, né? Seja por mais difícil que seja, né? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nós, humanamente, nós entendemos que os nossos pais foram colocados para nos ensinar, para nos corrigir, para nos ajudar, nos dar exemplo, todas essas questões, né? Nem toda família pode ter esse entendimento, né? Tem famílias disfuncionais, né? Famílias que não existem pai, que não existe mãe, ou que foram abandonados. Então, não era esse o propósito de Deus, mas esse é um resultado do pecado de Adão e Eva, né? Que se separaram de Deus e aí entrou tudo esse tipo de coisa, né? Mas o objetivo do Senhor é que os pais criassem seus filhos, educassem, corrigissem, disciplinassem, né? Porque a disciplina, ela envolve todo um amor para com o filho. Nenhum pai leva o seu filho, disciplina o seu filho, corrige o seu filho, se não o amar. Porque quem ama, corrige. Quem ama, se preocupa, protege, cuida. Quem não ama, deixa assim, ó. Deixa a vida me levar, né? Deixa qualquer um ensinar em qualquer lugar e não está nem aí porque os filhos estão recebendo, né? Mas quando a gente entende, né, a função do pai, a gente vai se submeter ao nosso pai. E assim também a Deus, quando estamos corrigindo, né? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Então os nossos pais nem sempre acertaram, nem sempre fizeram certo, mas segundo lhes parecia melhor, eles fizeram aquilo que eles sabiam, que talvez eles tinham de conteúdo para poder nos passar, para poder nos ajudar, né? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então olha aqui, ó, o segredo. Por que Deus nos disciplina? Por que nós passamos por situações difíceis? Para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, para a nossa santidade, separação do pecado, né? Então esse é o objetivo de qualquer disciplina, de qualquer dificuldade na nossa vida, nos separar do pecado, nos santificar cada vez mais para Deus, né? Só que, claro, no momento que a gente está sendo disciplinado, que está passando por dificuldade, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Então, naquele momento que a gente está sendo
No momento que a gente está sendo disciplinado, a gente está triste. Aquela dor, aquela tristeza, aquela dificuldade, aquela angústia, aquele sofrimento, está causando tristeza no nosso coração, né? Mesmo porque qualquer coisa que nos diga não, que nos diga que nos tira, que não é felicidade para nós, que não é eu estar sendo satisfeito, qualquer coisa que vá contra essa minha carne pecadora vai me trazer tristeza, né? Só que mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, se nós deixarmos o Senhor nos exercitar na disciplina, entendemos que é a mão de Deus, qualquer circunstância que está acontecendo na nossa vida, entendemos qual o nosso papel nesse processo, porque tem o papel de Deus, tem o nosso e tem o dos outros, né? Então, qual o meu papel? Não tem que me preocupar com o que Deus vai fazer, nem com o que o outro vai fazer, mas com o que eu estou fazendo. Eu estou pecando ou eu estou agindo conforme a vontade de Deus, né? Então, aí eu tenho que buscar textos, eu tenho que orar, eu tenho que buscar no Senhor quais as atitudes que eu devo tomar em tal situação que está acontecendo na minha vida. E não só ficar me lamuriando, me queixando e ficar reclamando e falando para todo mundo, mas não tomando uma atitude, uma decisão pessoal de andar na vontade de Deus. O 12 diz, portanto, fortaleça suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Então, o Senhor está dizendo, nos fortaleçamos. Diante de tudo que ele falou anteriormente, vamos nos fortalecer, porque as mãos podem estar enfraquecidas, os joelhos vacilantes, quer dizer, a gente pode estar cansado, a gente pode estar cansado de fazer, cansado de andar, né? Não, vamos nos fortalecer na palavra de Deus, em Deus, né? O 13 é tremendo. O 13 diz, façam caminhos retos para os seus pés, porque o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então, aqui o verbo façam caminhos retos para os seus pés, né? Reto quer dizer sem desvio, sem tropeço, sem obstáculo, né? E o verbo façam quer dizer que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que fazer um caminho reto para mim. Tem um texto que diz assim, que reconhece o Senhor Deus e Ele endireitará os seus passos. Olha só, endireitar, vai tirar tudo que é torto e vai endireitar. Então, quando nós estamos andando nos caminhos de Deus, nós estamos em caminhos retos, né? Para os nossos pés, porque quer dizer, para onde eu estou caminhando na minha vida. 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, há uma atitude nossa de nos esforçarmos para viver com paz com todos e sermos santos. O que é ser santo? Ser separado do pecado. Nos esforçar para nos separar do pecado. Porque sem santidade, sem essa separação para Deus, ninguém vai ver o Senhor. O 15, ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Então, muitas vezes nós podemos nos excluir da graça de Deus. Ele está dizendo que cuidem. Não é Deus que vai cuidar, é nós que vamos cuidar. Vamos cuidar para que nós não nos excluamos, nós mesmos podemos tirar a graça de Deus de nós. Como? Tem um texto que diz assim, que ao humilde Deus dá graça, mas ao soberbo ele resiste. Então Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então como é que a gente pode se excluir da graça de Deus se nós nos ensoberbecermos, ficarmos orgulhosos, mantendo alguma raiz de amargura, né? E andando nesse caminho errado, né? Isso sim pode nos excluir da graça de Deus. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única lentilha, uma refeição, vendeu seus direitos de herança com o filho mais velho.
Então, para completar esse entendimento ali de Hebreus, que a gente falou sobre a disciplina do Senhor, sobre a sua correção, sobre as dificuldades na nossa vida que nós encaramos como essa disciplina do Senhor para nós, que no momento não é motivo de alegria, mas sim de tristeza, mas que depois vai produzir fruto de justiça. Eu queria acrescentar um texto de Salmo 37, onde traz um coração, através de uns verbos aqui que nós vamos ver, que nos leva à dependência de Cristo, a realmente confiar nele nas circunstâncias difíceis, porque nós estamos falando em circunstâncias difíceis, em coisas que mexem conosco, em coisas que às vezes mexem com nossas decisões, né? E às vezes a gente fica batendo pé, fica ameaçando, né, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, ou tomando decisões erradas já até tomando, fazendo coisa errada. Então, esse texto aqui também traz essa questão do confiar em Deus, né? Salmo 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Então, confiar no Senhor e fazer bem. Então, aqui um verbo, confiar. Confie, é uma ação nossa. E faça, é uma ação nossa. Fazemos o bem. Então, se eu confiar que Deus está no controle da situação e eu fazer a minha parte, né, eu vou habitar com segurança. Outro verbo, deleite-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-te busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Muitas vezes a gente está buscando na situação, na pessoa, nas coisas a nossa alegria, mas é no Senhor que nós vamos nos deleitar, buscar a nossa alegria e Ele vai dar os desejos do nosso coração, não é? Aquilo que às vezes a gente está lutando, a gente está tendo aquela grande dificuldade, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Então, entregarmos, outro verbo, né? Entregarmos o que? O caminho, nosso caminho. Confiarmos, né? Que Ele vai nos ajudar. Não é confiar em nós, nem entregar para qualquer um, é para o Senhor que nós estamos entregando. Ele deixará claro como a aurora que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, aquela situação que você está passando, vamos supor que seja algo que não seja um pecado seu, mas seja uma provação, uma circunstância difícil, Deus vai te trazer o raiar do amanhecer, a justiça, né, como o sol do meio-dia. Ele vai deixar claro que você é justo. Se você estiver fazendo a sua parte, Deus vai te trazer a tua justiça. Outro verbo aqui, descanse no Senhor. Aqui é a outra versão, aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Gente, aquietar-nos, esperar nele com paciência. Quão difícil é isso para o nosso coração, né? A gente já quer tomar atitude, já quer tomar decisões, já quer sair fazendo coisas, né? Nesses momentos de dificuldade, de provações, de situações, nós precisamos aquietar-nos na presença do Senhor, esperar em quem? Nele, com paciência. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, numa situação, 10, e nós não temos paciência, porque o tempo para nós é limitador, a gente se limita ao tempo. Vamos esperar no Senhor, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Então, quando nós deixamos de nos aquietar no Senhor, de esperar nele com paciência, com certeza nós vamos nos irar, vamos nos enfurecer, vamos perder a calma, e isso vai ser prejuízo para nós, porque vamos tomar decisões fora da vontade de Deus, e isso depois vai ser prejuízo, tanto para nós, como para a nossa família, quanto para todos que estão rodeando a nossa vida e olhando para nós, né? Então vamos colocar a nossa esperança no Senhor, confiando nele, né? E entendendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele vai nos dar graça para passar
Então, esse versículo 16, quando fala de Esaú aqui, Esaú, ele trocou a herança dele por um prato de lentilha na época. Por quê? O irmão dele, ele chegou, estava cansado, o irmão dele fez um prato de lentilha e disse para ele: queres trocar comigo a tua herança de primogenitura, né? A bênção que ele recebeu do pai dele, por ser o primeiro filho, né? Ele teria uma bênção especial. E ele trocou. Por que ele trocou? Será que nós também não trocamos? Né? As bênçãos que Deus já falou que vai nos dar, já nos deu, né? Já está no nosso nome, mas a gente acaba trocando porque a gente não valoriza elas, porque a gente não enxerga que o tempo não revida as bênçãos de Deus, a herança de Deus. Né? Então, a gente precisa entender e cuidar com o nosso coração para a gente não desvalorizar o que Deus nos deu. Vamos supor um casamento, né? Às vezes no começo é difícil, conturbado, cheio de dificuldades, até se adaptar, até se deixar ser moldado por Deus. E às vezes a gente simplesmente vende isso por um prato de lentilha. A gente, não, eu não quero mais ficar casado, eu não quero mais porque é muito difícil, e por isso, por aquilo, e a gente deixa de receber a herança no final, porque talvez, se você tivesse permanecido até o fim, a história da sua vida pode ser outra, né? Muitas vezes a gente por ser feliz momentaneamente, não, eu quero ser feliz, eu quero viver uma vida tranquila, a gente deixa de viver aquilo que Deus nos pediu para viver. Né? Deixa de amar, de perdoar, de servir, de exercer aquilo pelo qual Deus nos chamou. São difíceis, não são coisas fáceis, porque a nossa carne não gosta de perdoar, a nossa carne não gosta de amar, a nossa carne não gosta de servir, a nossa carne não gosta de nada de que Deus gosta. A nossa carne só gosta do que Deus não gosta, de tudo que é fácil, de tudo que é só para mim, egoísta, tudo isso. Então, para a gente colher os frutos lá na frente, a gente vai ter que enxergar o quanto é valoroso aquele fruto, aquela herança, né? Como vocês sabem, 17, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, irmãos, às vezes, se nós rejeitarmos hoje, aqui nesse dia, né, aquilo que Deus nos deu lá no futuro, nós não vamos colher a bênção que era para nós termos colhido, porque nós rejeitamos. Né? Quantas vezes a gente ouve testemunho de irmãos que permaneceram em situações difíceis, complicadas, e lá no futuro Deus fez um milagre, Deus mesmo assim, né, abençoou a vida da família. Então, assim, hoje é uma rejeição que nós temos que fazer para a nossa própria vontade, para poder alcançar aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. O 18 diz: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava chamas, nem às trevas, à escuridão, à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegres reuniões, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos do justo aperfeiçoado, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparão, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Então aqui, terminando essa passagem